Irmãos, trazer uma palavra do livro de Apocalipse, acredito que a responsabilidade aumenta ainda mais. É verdade ou não é? Algumas pessoas, eles até temem em ler o livro de Apocalipse. Tem muitas coisas lá que nos assustam, é verdade ou não é? Mas não deixa esse medo tomar conta de você, não. Sabia que o inimigo de nossas vidas, Satanás, ele não tem prazer em ver você lendo o livro de Apocalipse? Não. Ele nem quer que você leia o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse é a biografia da derrota total dele, de Satanás. O livro de Apocalipse é a biografia onde está escrito a derrota total de Satanás, onde no final de todas as coisas, ele, juntamente com os seus anjos, com a besta, com o anticristo e com todos aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo, serão lançados no lago de fogo. Então Satanás, ele não quer que você leia o livro de Apocalipse, porque lá está escrito a derrota total dele. Mas leia, medita. Sabe por quê? Porque lá está escrito sim a derrota total e completa de Satanás. Mas lá também está escrito a total vitória da igreja de Cristo. Lá está relatado que um dia essa igreja estará reinando com Cristo eternamente na glória. Então, é motivo de alegria meditar no livro de Apocalipse. É motivo de alegria nós estarmos ligados nesse livro, meditando todos os dias. Porque aqui está, meus irmãos, escrito a vitória completa e total da igreja. Mas vamos entrar aqui, louvado seja Deus, no capítulo 21. Capítulo 21, meus irmãos, é um momento que a palavra de Deus vai nos relatar dizendo a respeito da nova Jerusalém de Deus, que desce ataviada, o tabernáculo de Deus que desce, como se para fazer uma junção, terra e céu. E eu quero dizer para todos vocês aqui nessa manhã, que o desejo de Deus, em toda a história, é habitar no meio do seu povo. O desejo de Deus em toda a história é estar no meio do seu povo, é habitar no meio do seu povo. E eu vou mostrar isso aqui para você dentro da palavra de Deus. Quando Deus ele constrói ali um jardim no Éden, o desejo de Deus é habitar no meio daquele povo, é estar ali junto com eles todos os dias. No jardim é o momento que Deus vai descer ali na virada do dia, para estar ali com a sua criação, para conversar com a sua criação, para habitar no meio deles. Esse é o desejo de Deus em toda a história. Mas infelizmente ou felizmente, porque tudo é para a glória de Deus, quando o homem peca, quando o homem cai, o homem então agora é desinstituído da glória de Deus. E como Deus não tem parte com o pecado, Deus então agora deixa de descer ali em todas as viradas do dia para estar com a sua criação. A sua criação está desinstituída da glória dele. E nós vamos falar aqui um pouco, meus irmãos, a respeito da segunda morte. Porque a segunda morte é o momento que o homem é separado de Deus eternamente. A segunda morte é o momento que o homem vai estar distante de Deus, separado de Deus para sempre. Para sempre. Esse é o resultado da segunda morte. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, não sofreremos o dano da segunda morte. Porque todos aqueles que sofrerem o dano da segunda morte, estará desinstituído da glória de Deus para sempre, eternamente. O que resta para aqueles que sofreram o dano da segunda morte é o lago de fogo.
sofrimento eterno. Então, antes de nós entrarmos novamente no capítulo 21, eu quero continuar falando aqui do desejo de Deus para com o seu povo, habitar no meio dele. E como já foi falado, quando o homem peca, ele é destruído da glória de Deus. E isso já não mais acontece. Deus não está mais habitando no meio do seu povo. Mas quando nós olhamos para o livro de Êxodo, salvo engano, capítulo 28, 25, 20, até o 28, é o momento que Deus vai chamar um povo, para que esse povo viesse então agora construir um tabernáculo. E qual era a finalidade da construção desse tabernáculo? Porque Deus vai pedir para que esse tabernáculo viesse a ser construído, e construído no meio daquele povo. Porque o desejo de Deus era habitar no meio daquele povo. E Deus vai dizer para aqueles homens: construam um tabernáculo e coloque no meio do povo, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Mas aí, meus irmãos, como nós somos de natureza pecaminosa, Deus vai lá, pede para ser construído um tabernáculo, para habitar no meio desse povo. Esse povo se rebela, esse povo se levanta contra Deus. Mas Deus não desiste do seu povo. Deus não desiste de nós. Porque quando Deus pede para construir um tabernáculo, para habitar no meio dele, no meio do seu povo, o povo volta a pecar, o povo volta a se rebelar contra Deus. Mas aí nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vamos ver Deus pedindo para que viesse ser construído um templo. E quando esse templo é construído, na inauguração desse templo, a palavra de Deus nos relata dizendo que a glória de Deus toma conta daquele lugar. E Deus então vai dizer para aqueles homens: eu habitarei nesse lugar. Eu estarei atento às orações desse lugar. Os meus olhos estarão voltados para esse lugar. Eu habitarei nesse lugar. O momento da inauguração daquele templo, Deus descendo com a sua glória para habitar no meio do seu povo. Mas assim mesmo o povo é rebelde, o povo peca, o povo se rebela contra Deus. E Deus continua não desistindo do seu povo. Até chegar o momento, meus irmãos, que os profetas vão começar a profetizar que de uma mulher nasceria um. Presta atenção na palavra, louvado seja Deus. Que da mulher nasceria um. E o nome dele seria Emanuel, Deus conosco. O próprio Filho de Deus desceria nessa terra para habitar no meio de nós. Porque a palavra de Deus nos relata dizendo que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de glorificar a Deus. A saber que o Filho do Homem pisou em cima dessa terra. A saber que o Filho do Homem habitou aqui conosco. A saber que o Filho do Homem andou no meio de nós. Isso é motivo de alegria. Por quê? Porque é o desejo de Deus habitar no meio do seu povo. É o desejo de Deus andar no meio de nós, habitar no meio de nós, estar conosco. Emanuel, Deus conosco. Mas quando Jesus foi ser assunto aos céus, a palavra de Deus nos relata dizendo, louvado seja Deus, glória a Jesus, que Jesus vai ser assunto aos céus, mas vai fazer uma promessa. E a promessa dele é: eu não vos deixarei órfão, eu subirei ao Pai, mas deixarei um que é semelhante a mim, deixarei convosco o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, o Espírito Santo de Deus que habita dentro do crente, o Espírito Santo de Deus que conduz a igreja de Cristo, o Espírito Santo de Deus que fala com a igreja, o Espírito de Deus que nos faz conhecer e ser sabedor de todas as verdades que
há em Cristo Jesus. O Espírito de Deus habitando em nós. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E então, quando o Espírito de Deus é enviado, presta atenção, nós agora estamos com a responsabilidade de caminhar com a presença de Deus. Nós estamos com a responsabilidade. A igreja de Cristo, ela carrega a presença de Deus em cima dessa terra. Nós somos morada dele. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A igreja de Cristo carrega a presença de Deus em cima dessa terra. Então, meus irmãos, a vontade de Deus sempre foi essa: habitar no meio do seu povo. Porque vai chegar um momento que esse Espírito de Deus que habita em nós nos levará para encontrar com Cristo nas nuvens. Mas antes de falar disso e voltar ao texto que nós lemos, eu quero deixar algo que fique gravado na sua mente aqui nessa manhã. Porque se a vontade de Deus habitar no meio do seu povo, nós conseguimos entender. E há algo maravilhoso para a gente entender em tudo isso. Porque quando Deus constrói um jardim para habitar no meio do seu povo, começa-se num jardim e termina em uma grande cidade. Porque Ele mesmo prometeu dizendo que esse povo cresceria e seria inumerosos como o pó da terra. Não teria condições de habitar em um jardim apenas. Não teria condições em habitar em um lugar limitado apenas. E é por isso que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja Deus, glória a Jesus, é por isso que o nosso Deus criou, o nosso Deus formou, o nosso Deus edificou a nova Jerusalém de Deus, que descerá para que todos os salvos venham habitar com Ele eternamente na glória. Começa no jardim e termina em uma grande cidade. Pode glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos apenas introduzindo essa palavra para que você possa entender perfeitamente o que Deus tem a falar conosco aqui nessa manhã. Porque nos primeiros versículos que nós lemos vai dizer: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém de Deus, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono de Deus e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, aleluia, está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu povo. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. Esse tabernáculo de Deus, aonde nós estaremos com Ele eternamente, Ele será o nosso Deus e nós seremos o povo seu eternamente com Ele na glória. É o desejo de Deus habitar conosco todos os dias. Mas para que isso se aconteça, meus irmãos, é necessário que haja uma restauração de todas as coisas. Não há como, não tem como, meus irmãos, nós habitarmos com Cristo se nós estivermos carregados de pecado. Não tem como habitar, morar com Cristo, meus irmãos, com um corpo pecaminoso. E por isso há a necessidade da restauração de todas as coisas. É por isso é necessário, meus irmãos, que nós venhamos ser lavados pela palavra de Deus, purificados pela palavra de Deus. Há necessidade de um novo nascimento em Cristo Jesus. O novo nascimento em Cristo Jesus, meus irmãos, é Deus nos levando novamente ao estado original. É Deus nos levando novamente ao Éden. É Deus novamente nos levando ao jardim. O novo nascimento é Deus pegando o homem contaminado pelo pecado, contaminado pelas impurezas do homem, e levando esse homem novamente ao seu estado original.
Esse é o novo nascimento em Cristo Jesus. Por isso é necessário nascer de novo. Toda a obra de redenção do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré é devolvendo a nós a nossa identidade original. A obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário é trazendo a nós uma identidade que nós havia perdido. É trazendo a nós, meus irmãos, para que nós possamos então voltar ao estado original. E voltando ao estado original, o Espírito Santo de Deus vai habitar em nós, porque nós somos criados para que Deus possa habitar em nosso meio. Não tem como Ele habitar em nós se nós não voltarmos ao nosso estado original. O homem no jardim não tinha pecado. O homem no jardim não tinha cometido pecado, e por isso Deus habita no meio deles. E para que Deus possa voltar a habitar em nós, nós precisamos nascer de novo, voltar ao nosso estado original. Para que Deus possa habitar em nós, a casa não pode estar suja, a casa tem que estar limpa, adornada, para que o Espírito de Deus possa habitar em nós, para que o Espírito de Deus possa habitar em nós. Aleluia! Nós precisamos voltar ao nosso estado original, a identidade original. Nós perdemos essa identidade, nós perdemos a nossa paternidade. Nós estávamos órfãos de pai, mas quando, aleluia, é realizada a obra redentora em Cristo Jesus, aí então nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus em Cristo Jesus, e voltamos a ter uma paternidade, a paternidade celestial, a paternidade divina. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. E é por isso que Ele vai dizer: eu não vos deixarei órfãos, jamais. Vocês jamais serão órfãos. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Eu subirei ao Pai, eu serei assunto aos céus, mas eu deixarei convosco o Espírito Santo de Deus, que habitará em vós. Vocês têm o selo da promessa, vocês foram selados, vocês não são órfãos, vocês têm um Pai celestial que está nos céus. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. Glorifique e exalta o Rei da Glória. Exalta e glorifica o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se você está aqui nessa manhã e já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você tem uma paternidade. Se você está aqui nessa manhã e já entregou a sua vida para Jesus Cristo, creia, você tem um Pai celestial. Se você está aqui nessa manhã, você não é órfão de Pai, há um Deus celestial, e na sua identidade celestial, na sua paternidade celestial, está escrito Deus Pai Todo-Poderoso. Você pode até ser desamparado pelo seu pai, você pode até ser desamparado pela sua mãe terrena. A sua mãe pode até te desamparar, mas o Pai Celestial jamais te desamparará. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui nessa manhã que não tem pai, que não tem mãe aqui nessa terra, mas quando você olha no seu BI celestial, na sua paternidade está escrito Deus Pai Todo-Poderoso. Você tem um Pai, você tem um Deus, você é morada do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, é o Cordeiro de Deus. Então se alegre na presença dele, então glorifique essa paternidade, celebre ele. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vai glorificando e exaltando ao Pai, vai glorificando e exaltando ao Filho, vai glorificando e exaltando ao Espírito de Deus. Celebra ele, igreja de Jesus Cristo. Por que é que eu estou pedindo para você celebrar? Por que é que eu estou pedindo para você glorificar? Porque a palavra de Deus vai nos relatar dizendo, igreja do Senhor Jesus Cristo, que quando esse tabernáculo descer, quando essa nova Jerusalém de Deus descer, a palavra de Deus vai nos relatar dizendo, e ele enxugará
enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Aleluia, glória a Deus. Nesse lugar de alegria, nesse lugar de gozo, na nova Jerusalém de Deus, esse tabernáculo de Deus, onde habitará todos os homens que foram salvos em Cristo Jesus, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais luto, não haverá mais lágrima, não haverá mais lamento. Lá é só gozo e paz eternamente com Cristo Jesus da glória. Celebre o nome de Jesus Cristo, igreja. Glorifica a Deus, igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Celebre, glorifica, exalta Ele. Um dia nós estaremos lá, aleluia. Talvez os seus olhos estão cheios de lágrimas aqui nessa manhã por causa das aflições da vida. Talvez o seu coração está chorando por dentro aqui por causa de um luto que você está vivendo, por causa das lutas que você está vivendo, por causa das aflições dessa vida. Talvez você está aqui com o coração cheio de lágrimas por tudo que você está vivendo, a situação, a circunstância que você está vivendo. Vai chegar uma hora que tudo isso será fim. Vai chegar uma hora que as suas lágrimas serão findas. Vai chegar um momento que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lamento, não haverá mais tristeza, não haverá mais aflição, não haverá mais nada disso. Vai de clube a lá, suri de calavaceira de calavaceira. Arantorei, clube a lá, suri de calavaceira. Ele vai enxugar as suas lágrimas. Ele vai cessar esse choro eternamente. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Essa é a promessa para os salvos em Cristo Jesus. Essa é a promessa para aqueles que venceram. Essa é a promessa para aqueles que perseverarão até o fim. Por quê? Porque aqueles que venceram não sofrerá o dano da segunda morte, não sofrerá. Aqueles que venceram não estará lá no juízo final para ser julgado. Muito pelo contrário, estará sentado com Cristo no trono de glória, no juízo final, para julgar todas as nações. Não serão julgados por quê? Porque Deus já te julgou, Jesus Cristo já te justificou. Não será julgado por quê? Porque você já é justificado em Cristo Jesus, está salvo com Ele. Não seremos julgados, não sofreremos os danos da segunda morte. Aleluia. Imagina você, aqueles que ainda não são salvos em Cristo Jesus, aqueles que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou quem sabe, infelizmente, nunca vai entregar. No final de todas as coisas, essas pessoas estão lá para serem julgadas. E esse julgamento, meus irmãos, esse julgamento tem um motivo só: julgar essas pessoas que não confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas almas. E lá será decretada a derrota total. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Lançai eles ao lago de fogo, ao tormento eterno, ao inferno. Mas presta atenção, louvado seja Deus, glória a Jesus. A partir do versículo 5 que nós lemos, vai dizer assim: olha, aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, estou restaurando todas as coisas. É chegado o momento da restauração de todas as coisas. Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Escrevam isso, porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, dignas de toda aceitação. Igreja, a promessa é verdadeira.
Aquele que fez a promessa regou essa terra com sangue. Aleluia. Aquele que fez a promessa regou essa terra com lágrimas. Aquele que fez a promessa verteu o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Aquele que fez a promessa, aleluias, verdadeiramente ele habitou no meio de nós e cumpriu o seu ministério terreno. E quando ele vai ser assunto aos céus, os anjos que estão à volta dele vão dizer: Galileus, Galileus, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão dessa maneira? Assim como ele subiu aos céus, um dia ele há de voltar para buscar a sua igreja. A promessa é verdadeira. Ele vai voltar, igreja. Eu tenho certeza, meus irmãos, que o filho espera com ansiedade esse momento. A palavra de Deus nos relata dizendo, meus irmãos, no livro de Isaías 53, versículo 10 e 11, que o pai agradou moer o seu filho na cruz. O pai teve prazer de ver o seu filho ser crucificado naquela cruz. Mas sabe por que o pai teve prazer? Porque no versículo 11 vai dizer: quando o filho contemplar o fruto da sua obra, o fruto desse sacrifício, a alma dele se alegrará. Quando o filho contemplar a nova Jerusalém de Deus repleta de salvos, quando o filho descer nas nuvens, aleluia, para buscar uma igreja santa, uma igreja lavada e remida pelo sangue dele, a alma dele se alegrará, o coração dele se alegrará. Louvado seja Deus, aleluia, porque ele estará recolhendo o fruto do seu trabalho, o fruto do sacrifício perfeito de Cristo lá na cruz do Calvário. Ele vai se alegrar, ele vai se alegrar. Louvado seja Deus, glória a Jesus, em ver os salvos subindo com vestes brancas para encontrar com ele, como uma noiva adornada para encontrar com o noivo. Ele vai se alegrar, ele se alegrará em ver uma noiva linda, adornada, vestida de vestes brancas. Oh, aleluia! Ele vai se alegrar, igreja, em ver uma igreja lavada, remida pelo sangue dele, sem mácula, sem mancha, sem pecado, restaurada, limpa, adornada, para encontrar com ele nas nuvens. Imagina você, ele descendo com poder e grande glória, aleluia, rodeado de anjos, louvado seja Deus. E quando ele olhar para baixo, uma multidão de salvos subindo, aleluia, uma multidão de crentes subindo, louvado seja Deus, de todas as nações, porque ele comprou para Deus povos de todas as nações, de todas as etnias, de todas as cores, de todos os lugares da terra, porque a palavra de Deus vai nos relatar dizendo que quando a trombeta soar do ocidente ao oriente, de norte a sul, de todos os lugares da terra subirão salvos. Então imagina você, ele olhando lá do alto céu, dos quatro cantos dessa terra, levantando homens lavados e remidos, mulheres e homens com vestes brancas, para encontrar com ele eternamente. Glorifique e exalta ele, glorifique. De todos os lugares. Vai subir do continente africano, asiático, da América do Sul, América do Norte, lá do Oriente Médio, de todos os lugares da terra, subirão salvos para encontrar com ele na glória, para estar com ele eternamente. A promessa é verdadeira.
Deixa eu terminar aqui um pouco isso aqui para a gente caminhar para o fim dessa mensagem. Tem pessoas, pastor, que eles falam assim, esse negócio de Jesus voltar, esse negócio que os crentes falam de Jesus voltar, eu ouço desde os meus tataravós, desde os antigos. Você sabia que lá nos Tessalônicos havia uma espera tão eminente de Jesus Cristo, que é obrigado Paulo a escrever uma carta para os Tessalônicos dizendo: calme, fica tranquilo, porque os Tessalônicos estavam preocupados. Eles não têm entendido ainda essa obra completa de salvação, e eles estavam preocupados com aqueles que já haviam morrido. E eles pensam assim: pronto, se Jesus vai voltar para nos encontrar com Ele nas nuvens, o que vai acontecer com aqueles que já morreram? Aí Paulo vai escrever uma carta dizendo assim: olha, acautelai-vos, acalma os vossos corações, porque aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos encontraremos com Ele na glória, nas nuvens. Paulo estava acalmando o coração daqueles homens, dizendo: ficam tranquilos, se Ele voltar nessa geração e você estiver vivo, você subirá para encontrar com Ele. Mas aqueles que morreram, aqueles que já dormem no Senhor, ressuscitarão primeiro para encontrar com Ele nas nuvens. Presta atenção aqui numa coisa, louvado seja Deus. Para essas pessoas que dizem: esse negócio de Jesus voltar é coisa antiga, é coisa dos nossos pais, dos nossos avós, é coisa passada. Muitos não acreditam mais, escarnece e zomba quando você fala para eles que Jesus Cristo vai voltar. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã: a volta de Jesus Cristo não vai adiantar um minuto sequer, ou melhor, não, isso mesmo, não vai adiantar um minuto sequer, e não vai passar um minuto sequer, não vai. Jesus voltará na hora certa, e o Pai sabe exatamente essa hora. Mas presta atenção, os nossos pais que já morreram em Cristo Jesus tiveram seu tempo de espera. Apóstolo Paulo, os apóstolos, os nossos irmãos que já dormem no Senhor, tiveram seu tempo de espera. Se o ano de vida deles foram 70 anos, foram 70 anos de espera. Se eles viveram 100 anos, foram 100 anos de espera. A nossa espera não passa de uma vida, é uma vida só. Eles esperaram no tempo deles, Jesus não voltou, mas eles dormem com Cristo para ser ressuscitado primeiro. Nós que estamos aqui nessa manhã, se você tem 20 anos de crente, são 20 anos de espera. Se você tem 10 anos de crente, serão 10 anos de espera. Você não vai esperar mais do que uma vida. Então, se Jesus Cristo não voltou, e já se passa mais de 2000 anos, não é 2000 anos de espera que você tem. Você tem exatamente o tempo de crente que você tem de espera. E não vai passar de uma vida. Você só tem essa vida para esperar. Então, se você viver 70 anos, 100 anos, 20 anos, 30 anos, são 30 anos de espera. Persevera, porque somente aqueles que perseverar, somente aqueles que vencer, herdará a coroa da vida. É só essa vida que você tem para esperar. Não tem outra vida para esperar. Essa vida não é um ensaio, porque tem pessoas que acham: não, eu vou esbanjar, eu vou aproveitar tudo que essa vida me oferece, e numa outra vida eu espero Ele. Presta atenção, o tempo de espera nessa vida, nós não temos outra oportunidade. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, vai dizer que terminando tudo isso aqui, segue-se o juízo. Não tem uma outra oportunidade, não tem reencarnação, não há outra oportunidade. O tempo de espera é
é nessa vida, e é nessa vida que você tem que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. É nessa vida que você tem que perseverar. É nessa vida que você tem que confiar e esperar em Cristo Jesus, na sua viva esperança que um dia Ele irá voltar para buscar a sua igreja. É nessa vida. Faça uma reflexão. Quantos anos de crente você tem? 10, 20? Então são 10 ou 20 anos de espera que você tem. Mas não passará dessa vida. É só uma vida que você tem para esperar. Jesus Cristo não está demorando. Se Jesus Cristo demorar para você, significa que você está vivendo um pouco mais. Se Jesus Cristo demorar para você, significa que você está tendo mais alguns anos de vida. Porque o dia que os seus olhos se fechar aqui nessa terra, Jesus Cristo voltou para você. Se Jesus Cristo está demorando para você, significa que você está vivendo um pouco mais. Porque o dia que os seus olhos se fechar aqui nessa terra, Ele só voltará a abrir lá no céu de glória. Se é que você esperou nele, se é que você entregou a sua vida para Jesus Cristo. Então não reclame que Ele está demorando, porque pode ser que você venha reclamar demais, aí Ele te recolha hoje, ponto final, termina essa vida aqui. Deixa que no tempo dele Ele irá voltar para buscar a sua igreja. Aproveita o dom da vida que Ele te deu. Aproveita o tempo que você tem aqui em cima dessa terra para propagar o nome dEle, para ganhar almas para Ele, para ser um propagador de vida eterna. Aproveita, se dedica, se entrega cada dia a mais a Ele. Por quê? Porque cada dia que você tem em cima dessa terra é um dia de espera, é um ano de espera. Espera com perseverança, espera cheio de fé, com a certeza que quando seus olhos se fechar aqui em cima dessa terra, os seus olhos se abrirão na glória. Aleluias, glória a Jesus. Eu carrego uma frase comigo, igreja, e a frase é essa: louvado seja Deus. Eu estou em uma longa caminhada, e essa caminhada só termina quando os meus olhos se contemplar o céu do lado de dentro. Eu quero contemplar o céu do lado de dentro. Eu quero estar na Nova Jerusalém de Deus. Eu quero habitar com Ele eternamente. Se tem mais alguém que quer habitar com Ele eternamente, dá um brado de glória. Se tem mais alguém que se alegra com essa palavra, exalta e glorifica Ele. Contempla esse céu lindo aí, contempla. Louvado seja Deus. É bonito ou não é? É lindo. O céu é maravilhoso. Mas se ele é maravilhoso por fora, imagina como ele é por dentro. As ruas são de ouro, os muros são de cristais. Ao rio que jorra do trono de Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje nós estamos pisando em cima dessa terra, contaminada também. Aí chegar uma hora que os nossos pés vão pisar em ruas de ouro. E eu imagino por quê. Qual é a pedra mais preciosa para os homens? Ouro. Sabe o que Deus vai dizer? Essa pedra que vocês tanto veneram vai servir de estabalado para os seus pés. Vai servir de tapete para os seus pés. Essa pedra que vocês tanto vai servir de tapete para vocês pisar. Aqui tudo é glorioso demais, tudo é bonito demais. Não precisa de luz solar, de luz da lua, não precisa não. Sabe por quê? Porque a glória de Cristo traz luz para todo aquele lugar. Não há escuridão naquele lugar, não há trevas naquele lugar. A glória de Deus, a glória de Jesus Cristo traz luz para todo aquele lugar. Aquele lugar é lindo. Eu gostaria que você estivesse apreciando essa palavra, esse desejo de morar com Ele possa estar crescendo no seu coração. Mas eu vou terminar essa palavra. Presta bem atenção, louvado seja Deus. Versículo 6 diz: disse-me ainda, está feito, ou seja, está consumado. Eu sou o alfa e o ômega,
o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Versículo 7. O vencedor, o tema dessa campanha, chamados para vencer. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Versículo 8. E aqui nós terminamos. O versículo 8 vai deixar aqui uma pequena, porque se você olhar para a Bíblia tem muito mais. Descrição daqueles que ficarão de fora. Descrição daqueles que não estará lá nesse lugar. Descrição daqueles que infelizmente serão julgados e serão lançados no lago de fogo. Infelizmente, meus irmãos, tem muitos que negam o nome de Jesus Cristo. Infelizmente, meus irmãos, tem muitos, louvado seja Deus, que ainda vive na prática do pecado. E se essas pessoas não se arrependerem, infelizmente, o lugar dessas pessoas será o lago de fogo, de tormento, de enxofre, eternamente com Satanás e os seus anjos. Eu não quero que ninguém desse lugar vá para lá. E é por isso que nós somos pregadores da palavra de Deus. O pastor dessa igreja não quer que ninguém vá para lá. Todo salvo em Cristo Jesus não tem desejo nenhum de que seus parentes, que seus amigos vão para lá. É lugar de tormento. E é por isso, meus irmãos, que a gente tem que pensar muito bem quando a gente diz que ama as pessoas. Por isso nós temos que pensar muito bem quando nós falamos que amamos o nosso próximo. Porque se nós verdadeiramente amamos o nosso próximo, e essa pessoa ainda não aceitou Jesus, a gente deve grudar do lado dessa pessoa e dizer: eu não vou sair do seu lado enquanto você não aceitar Jesus Cristo. Porque eu te amo tanto, eu te quero tanto, eu não quero ver você ser queimado no lago de fogo. Uma pessoa que diz amar o seu irmão e não prega o evangelho de Cristo para ela está mentindo. Uma pessoa que diz amar o seu próximo e não prega o evangelho de Cristo para ela está mentindo. Se você não prega a palavra de Deus para os seus vizinhos, você não ama os seus vizinhos. Se você não prega a palavra de Deus para os seus colegas na escola, você não ama os seus colegas. Se você não prega a palavra de Deus para o beberrão, para o idólatra, para o prostituto, você não ama eles. Porque se você ama eles, você vai anunciar o nome de Jesus Cristo para eles. Sabe por quê? Porque ele ainda talvez não sabe para onde é que a alma dele está indo. Mas você sabe. Você sabe que se ele não aceitar a Jesus, a alma dele queimará no fogo eterno do inferno. Então, se você ama ele, você vai chegar perto dele todos os dias, se possível, e vai dizer: filho, eu te amo tanto, que eu não posso deixar de falar de Jesus para você. Aleluia, glória a Deus. Eu não posso deixar de anunciar o nome de Jesus Cristo para você. Porque o final de todos os homens que não aceitaram a Jesus Cristo é o lago de fogo. Aceite a Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Se converta. Reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Pregue em tempo e fora de tempo. Anuncie o Evangelho de Jesus Cristo. Porque no versículo 8, para nós terminarmos, vai estar escrito assim, presta bem atenção: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, a separação do homem eternamente de Deus. Sabe por que o inferno é inferno? Porque Deus não está lá. Porque Deus não está lá. Porque se Deus descer lá no inferno com a sua glória, o inferno deixa de ser inferno. Sabe por que uma pessoa diz: a minha vida está uma desgraça,
A minha casa parece um inferno. Sabe por quê? Porque tem ausência de Deus dentro dessa casa. Porque tem ausência de Deus na vida dessa pessoa. Porque uma pessoa que é templo do Espírito Santo de Deus, no lugar, no interior dessa pessoa não há trevas. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, nós somos transportados das trevas para o reino do seu amor. Nós somos tirados das trevas para a sua luz. Então o inferno só é inferno porque Deus não está lá. E quando o homem, meus irmãos, for destituído da glória de Deus eternamente, a vida dele será o inferno para sempre. Para sempre. Queimará no lago de fogo eternamente. Não seja essas pessoas. Não seja um incrédulo, um idólatra, um feiticeiro. Não seja um mentiroso, porque todos que pratica a mentira e ama a mentira serão lançados no lago de fogo. Não seja uma pessoa que venha estar cometendo adultério todos os dias, prostituição, pecados abomináveis aos olhos de Deus. Seja a pessoa restaurada que vai morar no céu. Seja uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus Cristo, para viver em novidade de vida todos os dias, andar em santidade para encontrar com Ele nas nuvens. Que Deus possa continuar abençoando essa igreja. Irmãos, eu não poderia deixar de entregar essa mensagem que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Essa é a centralidade do Evangelho, a salvação de todos os homens. Essa é a igreja vencedora, a igreja vitoriosa. Todos nós que estamos aqui nessa manhã fomos chamados para vencer. Fica de pé, por favor. Louvado seja Deus.